Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 820 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência da Justiça Comum Estadual para julgar causas contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ocorre apenas quando não houver vara federal na comarca em que reside o segurado ou beneficiário. A decisão foi por maioria de votos. No caso em análise, o Juízo de Direito do Foro Distrital de Itatinga, São Paulo, se declarou incompetente para apreciar a ação de uma segurada do INSS, residente na cidade, que pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O processo foi remetido ao Juizado Especial Federal Cível de Botucatu, sede da comarca que pertence a Itatinga, mas esse juízo também se declarou incompetente. Ao julgar o conflito, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar a controvérsia. Para o TRF3, como não há vara da Justiça Federal em Itatinga, a segurada poderia optar entre a Justiça Estadual e a Federal em Botucatu, sede da comarca. No recurso apresentado ao STF, o Ministério Público Federal sustentava que a decisão violava a regra constitucional que confere competência à Justiça Estadual para julgar causas previdenciárias apenas quando a comarca não for sede de vara federal. Alegou ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em não TRF, seria competente para examinar conflito entre a Justiça Estadual e a Federal, apontando a ofensa ao artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição da República. Em seu voto, o relator, o ministro Marco Aurélio, inicialmente considerou acerto do TRF3 para processar o conflito de competência que envolve controvérsia entre a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual, investida em competência federal. Segundo o ministro, não há razão para deslocamento do caso ao STJ, pois compete àquela corte julgar o conflito de competência entre juízes que tenham seus atos submetidos em sede recursal a diferentes tribunais. O juízo da Justiça Comum, ao atuar em causas previdenciárias, tem decisão submetida não ao Tribunal de Justiça, mas ao Tribunal Federal. Quanto à ação movida pela segurada, o ministro explicou que a regra geral, artigo 109, inciso 1 da Constituição, confere aos juízes federais competência para julgar causas em que envolva a União, autarquias ou empresas públicas federal, exceto as de falência, acidente de trabalho ou as sujeitas à justiça eleitoral e à trabalhista. O parágrafo 3º do mesmo artigo, por sua vez, delega à Justiça Estadual o julgamento de causas previdenciárias quando a comarca de residência do interessado não for sede de vara federal. Para o relator, essa exceção deve ser interpretada de forma estrita, não importando se o local de residência do segurado não conta com vara federal. Como há vara federal em Botucatu, sede da comarca no caso, ele não considera possível admitir a competência da Justiça Estadual. Em seu voto, o ministro acolhe o recurso do MPF para declarar o Juizado Especial Federal de Botucatu competente para julgar a ação. A tese de repercussão geral aprovada foi a seguinte: a competência prevista no parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal da Justiça Comum pressupõe inexistência de vara federal na comarca do domicílio do segurado. Pois é, gente, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês do tema 820 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no Instagram, @JoãoPauloPiroto. Um forte abraço e até a próxima.